Bem-vindos a Psicursos! Eu sou o Felipe dos Anjos e esse é o episódio 2 do Stand-Up Psychology, intitulado Daltonismo e a Engenharia Reversa do Janeiro Branco. Lembrando que o objetivo do Stand-Up Psychology é divulgar a Psiclin, Clínica de Psicologia, e a Psicursos Consultoria e Treinamentos, com seus cursos gravados online, alguns ao vivo, de curta duração para qualificação profissional voltada para psicólogos. Acompanhe nas redes para saber mais novidades da gente no @psicursos.bsb ou @dr Felipe dos Anjos. Vamos falar aqui então ligado ao tema do Janeiro Branco. Vamos entender, né, qual é dessas cores, dessas campanhas ali. Né? Eu estou aqui com vocês com a lista das cores do ano. Então começa com Janeiro Branco, que é um mês para ficar atento à saúde mental. Depois a gente vai para Fevereiro Roxo, focado na conscientização do lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Março Azul Marinho, mês ligado à conscientização do câncer coloretal. Abril Azul, autismo. Abril Verde é segurança no trânsito. Tem duas cores aí, cada um significando uma coisa, né, para abril. Maio Amarelo, então segurança no trabalho, né, que é o abril. E aí vira, né, o trabalho, 1º de maio é o primeiro dia do trabalho, mas vira maio, acabou ficando como Maio Amarelo, segurança no trânsito. O junho vermelho significa doação de sangue, ou o junho laranja para conscientização da anemia e da leucemia. O julho amarelo, voltado para hepatites virais e câncer ósseo. O agosto dourado para aleitamento materno, ou agosto lilás para o combate à violência contra a mulher. Setembro amarelo para prevenção ao suicídio. Setembro verde para doação de órgãos. E setembro vermelho para saúde do coração. Não é a primeira vez que aparece vermelho já, né? E outras cores assim também que acabam se repetindo. O outubro rosa ligado ao câncer de mama. O novembro azul para câncer de próstata e diabetes também. E o dezembro vermelho voltado para AIDS. Ou o dezembro laranja voltado para câncer de pele. Talvez porque as pessoas estejam se preparando ali para verão, praia, festas de fim de ano, né? Até carnaval, assim, aquele aumento da libido social, assim, mais instigada e tudo. E eles escolheram esses temas aí para poder focar no final do ano, ali nessas campanhas. E a ideia da gente falar do daltonismo, né, tem a ver com essas cores das campanhas que eles estão colocando. Veja que as cores é meramente algo decorativo, né, para a gente poder estimular o pensamento acerca de uma determinada questão, que nesse caso aqui é saúde. Né? Mas a metáfora do daltonismo ela cai muito bem aqui, porque o daltonismo é uma dificuldade na percepção que as pessoas têm com relação a algumas cores. Branco não é uma delas. Então eles vão conseguir enxergar, né, a campanha no começo do ano, e aí ao longo do ano pode ser que eles tenham informações a menos do que outras pessoas, né, relacionadas a isso. Não a informação que importa, que é de fato da saúde, mas a informação da cor, né, ali está associada a isso. Para algumas pessoas é muito óbvio você olhar para um semáforo e ver e tomar uma decisão relacionada a acelerar o carro ou frear o carro. Porque você olha a cor daquela luz ali e toma essa decisão. Mas para quem tem dificuldade em enxergar algumas cores, isso pode não ser uma decisão tão simples assim. E foi né, o pensamento que me levou a escolher o título do daltonismo para pensar a campanha Janeiro Branco. Tá? Para algumas pessoas é muito óbvio pensar a saúde, mas para outras assim, é uma mega de uma dificuldade. Elas têm falta de conhecimento ou falta de outras questões associadas a isso. Daí a campanha, que é para estimular a gente a estar falando sobre essas coisas. Né? A percepção da saúde ela é desafiadora de maneira geral para a gente. É mais fácil perceber a ausência da saúde do que a própria saúde. Né? Você percebe doenças quando falando de sintomas. Esse sintoma corresponde a tal problema. Né? Mas a saúde, né, dá a ideia de que não tem ali uma coisa para a gente se preocupar. Né? Para você, quando está com saúde, você não vai ficar pensando em saúde, você vai fazer coisas na vida. Vai pensar em saúde quando? Quando você está sem saúde. É a hora que você vai se dedicar a estar refletindo mais, né, sobre esses temas e tentando controlar essa situação.
Então, a doença, a saúde como ausência de doença apenas, então fica uma é, ausência de sintomas identificados, né? Às vezes, não é nem ausência da doença, a doença pode estar assintomática e você não está nem percebendo, ainda tem essa questão ainda. Então, a OMS ela vai definir saúde de uma maneira utópica, até talvez como uma referência a ser buscada pela gente, né? Mas não como algo tão concreto assim, que é saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Então, isso nunca vai acontecer, convenhamos, né? Assim, o completo estado ou vai acontecer por segundos, instantes, não sei, né? Mas as pessoas podem, elas se consideram saudáveis, né? Mesmo com uma série de outras questões acontecendo no campo físico, mental e ou emocional, social, né? Elas estão considerando assim que estão saudáveis, apesar de não estar tão completo assim esse bem-estar. Mas não deixa de ser uma referência, né, para a gente estar pensando aí essa da OMS. É, apesar de ser tem um raciocínio, né, que apesar de ser um equívoco, é compreensível até, né, como as pessoas são levadas a raciocinar a saúde dessa maneira, que é uma associação entre saúde e funcionalidade, ou saúde e beleza. Os psicólogos evolucionistas traçam bastante essa relação entre saúde e beleza. É como se as nossas escolhas, né, relacionadas àquilo que é belo foram condicionadas ao longo de milhares de anos de evolução dentro, né, daquilo que expressava saúde, beleza, né? Então, a mulher é bonita porque ela tem certos traços que vão tornar mais propícios eu transmitir meus genes e perpetuar a espécie, né, com meus genes. Então eu, né, vejo nela, né, eu tenho uma atração por ela, porque estou associando isso. Então algumas coisas eu olho e falo, não, isso não tá saudável, ou seja, não vai sustentar, né, não vai dar certo para eu perpetuar meus genes aqui, então isso não está saudável assim. Então, o funcional tem essa mesma percepção, né, de que se está funcionando é porque está saudável. Se parou de funcionar é porque deu algum problema e a gente precisa abordar esse problema de outra maneira, né? Vamos tratar, né, esse problema. O... Mas assim, eu posso listar aqui inúmeros exemplos de situações que são exceções a esse pensamento, né? De que está bonito, mas não está saudável, né? Está funcionando, né? Mas assim, está doente, claramente, tá doente e forçando a estrutura toda, né? Em cima de uma lesão ou de algum problema maior assim, que não seria uma visão de cuidado com a saúde, né? Essa. Então, vamos pensar a saúde de maneira um pouco mais refinada, né? Saúde é, é algo complexo. E aí eu gosto da teoria da complexidade do Edgar Morin, para a gente pensar esse tema, né, da saúde. Assim. O Morin ele tem um capítulo interessante, onde ele fala sobre uns ambientalistas lá na França que descobriram um polvo no porto de Marseille e foram resgatar aquele polvo. Né? A área portuária ela é muito poluída, não seja pelas coisas que as pessoas jogam no mar, como ele é muito habitável, mas como também pelo óleo do navio e outras sujeiras, né, que o navio traz, assim, é uma máquina muito grande, então está passando muitas coisas ali, né, de não só o navio como máquina, mas tratores, empilhadeiras e carros e outras coisas assim também, naquela região toda portuária. Então o povo era um povo adulto, saudável, né, lá num casco de um navio, e eles fizeram um certo auê ali, porque era um absurdo, né, a gente estava acabando com o meio ambiente, aquele povo ali, né, como é que ele está sofrendo e tudo mais. E aí tiraram o povo adulto saudável de uma condição altamente insalubre, que era a condição portuária que ele estava vivendo. E botaram esse povo num tanque com condições ideais de temperatura, pressão, volume, pH da água, e iluminação e comida e por aí vai. O que aconteceu? O povo morreu quando foi lá para esse tanque novo. E aí o Edgar Morin vai analisar, né, como assim, né, o que aconteceu com a saúde desse povo para se deteriorar num ambiente melhor, enquanto ela estava funcionando num ambiente pior. E ele vai falar que lá na área portuária, provavelmente as bactérias, né, que tinham naquele lugar eram muito hardcore, muito difíceis,
né, de serem enfrentadas assim. Mas aquele povo, por ter crescido e desenvolvido naquele lugar, ele desenvolveu essa habilidade de poder, essa imunidade, né, para poder lidar com aquelas bactérias em específico. Quando você põe ele num tanque ideal, não tem essas bactérias hardcore muito difíceis. Mas deve ter alguma bactéria muito simplesinha, muito bobinha. Mas para essas bactérias, o povo não tinha imunidade para estar lidando. Né? E aí acabou sofrendo ali. Então, saúde não é uma coisa que você carrega com você para todo lugar, né? Que vai andando assim. Você tem é uma relação que você. Ela faz parte dessa relação que você tem com o ambiente. Né, se você mudar o ambiente, pode ser que as suas condições de saúde não se adaptem àquele ambiente, por mais ideal que seja, né, aquele novo ambiente, e aí você acaba sendo prejudicado, né, com problemas de saúde ou até risco de vida, né, nesse caso do povo aí, o povo morreu, né. Então, vamos pensar a saúde como um equilíbrio instável, bem na linha das psicopatologias da vida cotidiana do Edgar Morin, ou perdão, do Freud, né, onde ele por causa do barulho, onde ele coloca que os sintomas, né, relacionados à saúde mental especificamente, mas à saúde física também, eles estão o tempo todo acontecendo. Né? Não necessariamente as pessoas estão doentes, né? Elas desenvolvem um transtorno, né, a partir do momento que elas reúnem um conjunto específico de sintomas que a gente entende, né, que tem uma certa etiologia, uma causa, né, e aí sim vamos tratar elas. Né? Mas enquanto os sintomas eles fazem parte da nossa imunidade, seja física ou mental, reagindo às intempéries, né, do dia, da vida, né, do ambiente que a gente está vivendo ali. Então ela é um equilíbrio instável, ela está o tempo todo balançando, né, assim como quando a gente está caminhando, dá uma impressão de muita estabilidade, mas assim, você tá é muito provável cair, né, quando você está caminhando ou correndo. Então, assim, se você ficar parado, né, é mais difícil de você cair, né? Você está mais estabilizado aqui nessa cadeira que eu estou, por exemplo. Mas se eu estiver andando, né, cada passada que eu dou, eu tenho chance de pisar num ambiente um pouquinho diferente, ou de escorregar, ou de me distrair, tropeçar, né? Por aí vai. Então, esse equilíbrio instável ele é feito entre fatores patogênicos e imunidade. Né? Esse é o equilíbrio instável da minha saúde. Tá? Quando eu tenho mais imunidade do que os fatores patogênicos do ambiente, eu vou estar funcionando bem. Né? Quando os fatores patogênicos são maiores ou em intensidade ou em eficiência que a minha imunidade, né, eu vou estar apresentando problemas de saúde, né, e desenvolvendo sintomas, provavelmente. Então, esse é o equilíbrio, né, que está balançando o tempo todo. Você nunca está livre de fatores patogênicos e nunca tem uma imunidade que vai garantir de qualquer jeito, né, a sua saúde. Fica quase como um atleta de slackline, que fica andando em cima da corda. A corda balança, mas ele se mantém ali. Tá? Esse é o balançar, né, desse equilíbrio instável que eu acho interessante de pensar a saúde. Né? Até porque algumas vezes você cai doente. Né? Você sente ali, outras vezes você sente que vai ficar doente, mas você consegue descansar um pouquinho mais, tomar vitamina C, dar aquela recuperada já e seguir adiante, né? Então, essa é a instabilidade que a gente está falando aqui, né? Que o cara pode cair, às vezes balança muito a slackline, mas o cara não cai. Casos graves de problemas na saúde são facilmente perceptíveis. Né? E a gente direciona a pessoa para a cura, né? Para o tratamento. Porém, um diagnóstico precoce ele é essencial na chance de sucesso e também no esforço feito, né, do tratamento. Assim, quanto antes você diagnosticar, menor vai ser o esforço de tratamento. Quanto mais tarde você diagnosticar isso, mais difícil vai ser estar cuidando, né, da sua saúde, se der tempo, né, de estar cuidando daquilo. Então é preciso um olhar clínico, ou no caso uma escuta clínica, para poder ver essa disputa interna entre fatores patogênicos e imunidade, né? Antes da falência quase total do organismo, né? Antes de ficar grave e você acabar tendo que tomar uma intervenção mais radical ali, aquele respeito. O Freud falava assim, o sujeito denuncia esse conflito interno, nem que seja no mindinho do pé. Né? De alguma maneira ele vai fazer isso e é esse o ponto que a gente vai trazer para poder entender a ideia da engenharia reversa, né, que é a denúncia,
né, do sintoma ou da dificuldade, desde que você tenha, claro, um olhar clínico para poder estar pegando isso. Né? A gente precisa aprender a ler esses sinais que são disponibilizados sobre saúde, especialmente sobre saúde mental. Melhorou muito já o conhecimento das pessoas de forma geral sobre saúde física, mas ainda sobre saúde mental elas penam bastante, né, não entender isso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha essa estatística, né, que a gente é campeão. E é o terceiro país com maior índice de depressão também no mundo. Então, além do consumo de álcool aqui ser considerado muito grande, né? A gente vai falar sobre o janeiro seco, né? Tem o janeiro branco ou o janeiro seco também, que é outra maneira de pensar o janeiro, programas, né, que eles fazem ali para isso. Então, né, quantas pessoas, como, né, no meio desse nosso daltonismo patológico, a gente pode perceber a saúde mental das pessoas. Então, tem que aprender a fazer esse sinal. Algumas evidências são fornecidas pelas próprias pessoas. Os pacientes chegam e contam, né? Estou me sentindo assim, estou daquele jeito, né? Outros dados a gente coleta com terceiros, né? Com familiares, com conversas com médicos, professores ou outros colegas, né? Pessoas assim, por meio de exame médico e tudo mais, né? O DSM-5, né, esse livro que a gente leu aqui no Clube do Livro do ano passado, aqui na Psicursos, ele é um esforço da comunidade médica, né, para criar um manual que categorize, né, esses sintomas todos e que direcione clínicos e população de maneira geral a ficar atento a esses sintomas ou a entender, né, a dinâmica deles. Tá? É. E a engenharia reversa vem justamente daí. Como saúde é um negócio difícil de perceber, geralmente você vai, né, quando você está com saúde, você não pensa em saúde, você vai fazer outra coisa, você não está nem percebendo ela. A doença, ao contrário, não. Né? Você percebe ela, o cansaço, o sofrimento, a lesão, né, a inflamação, a infecção, que seja, né? Mais fácil a gente perceber esse tipo de coisa. E aí, dali, você vai fazer essa engenharia reversa para dizer, mas qual foi o problema? A gente tem que tratar, claro, a causa, aí no sentido redução de danos, né? Assim, apagar incêndio e salvar quem puder ser salvo ali naquele momento. Mas a gente tem que fazer, né, assim que a gente tem uma estabilidade mínima, né, essa análise de qual foi a causa do problema. Né? O que está por trás disso? E aí, nessa engenharia reversa, você vai achar os pontos de vulnerabilidade que vão ser essenciais para um diagnóstico precoce. Então, por exemplo, uma das campanhas que tem agora nesse mês de janeiro é essa, né, do janeiro seco. O consumo de álcool, ele é um problema para algo, um problema gravíssimo para algo entre 10 a 20% da população mundial. Então, você faz uma campanha dessa de janeiro seco, que vem logo depois das festividades de fim de ano, onde tem um aumento do consumo alcoólico, né, nesse período, e aí você é, né, estabelece um mês de abstinência ali para poder testar coisas como autocontrole. Se ele não tiver, né, se ele não aguentar esse mês de abstinência, o autocontrole dele é um problema. Então, já temos ali uma informação muito importante, né, nessa engenharia reversa. Precisamos trabalhar autocontrole. Tem toda uma maneira de se fazer isso, né, que é clínica. Pode ter suporte médico também, mas ela é eminentemente psicológica, né, para trabalhar essas coisas. Se o cara aguentar ficar aquele mês inteiro ali sem o álcool, né, o autocontrole pode não ser um problema, mas ele pode revelar outros problemas. Pode ser que ele revele, né, que tiveram vários momentos de tédio por conta da ausência do álcool, né, ajudando a lidar com isso. Porque quando você está com tédio, você bebe mais e aí, né, se distrai, se diverte, passa o tempo ali, né? O álcool é uma defesa nesse caso. Né? Então a gente vai pela defesa, né, pela imunidade reagindo, né, pela defesa psicológica, a gente faz essa engenharia reversa para descobrir o problema. Né? Ou sem o álcool ele ficou remoendo, né, sobre a mulher, sobre o trabalho, sobre as dívidas, sobre outras coisas ligadas a isso. Né? Então, essa engenharia reversa vai dar para a gente não só a possibilidade de apagar incêndio, que é redução de danos, mas também a possibilidade de trabalhar prevenção a recaídas que identificando, né, possíveis fontes de sofrimento, ali os gatilhos, ou as condições que você tem para estar enfrentando isso aí tudo. É. Então, quanto antes você identificar isso, né, mais fácil vai ser o tratamento. Daí você
de algumas pessoas que nem têm exatamente um transtorno relacionado ao consumo do álcool, testando, né, um janeiro seco para poder identificar alguns pontos a mais ali para isso. Pode ser também, é claro, que você consiga parar o álcool, mas acabe desenvolvendo outra defesa que vai mascarar a fonte do problema, né? Porque você vai conseguir mediar, tolerar aquele sofrimento por um pouco mais de tempo. Essas defesas, elas não são defesas que vão solucionar as questões de saúde mental. Elas vão amenizar ou até mesmo mascarar, né? Apenas para que você sofra menos, mas não resolvendo o problema agora, esse problema vai voltar depois, e na medida que você não resolve ele, ele vai só crescendo, né? Assim, não é uma estratégia exatamente sustentável, essa das defesas que são alienantes. O que mais a gente pode falar aqui disso? Tá, identificar ali antes, né, antes do adoecimento, antes do desequilíbrio maior, né? Seria identificar uma vulnerabilidade, né? Você não está nem doente, né? Aquilo que eu falei. Eu tô aqui vivendo, de repente chega no final do dia, aí eu sinto o corpo um pouquinho diferente, né? Um certo mal-estar, uma coisa, eu falei, acho que vou ficar doente. Sabe quando você está sentindo que vai cair gripado, né? Assim, se você identificar, ainda eu não estou gripado ainda. Né? Não estou com coriza, não estou com dor no corpo, não estou com dor de cabeça, não... mas se eu já identificar ali, se eu consigo, né, descansar um pouco a mais, tomar vitamina C, né, eu já acordo no dia seguinte sem precisar tomar remédio, zerado, sem precisar tomar remédio, e disposto, né, para fazer as tarefas que tem que fazer ao longo do dia. Agora, por outro lado, se eu não identifico esse momento vulnerável ou se eu não respeito quando eu identifico, né, identifiquei ali, mas ainda assim eu saio de noite ou eu fui fazer outras coisas, eu dormi mal, não tomei a vitamina C de prevenção, então eu acabei caindo doente, né, no outro dia. Então, identificar ali a vulnerabilidade seria o ideal para evitar a medicalização excessiva e, e diminuir os prejuízos, né? O fator previdenciário, como as empresas chamam o custo que elas têm por motivos de afastamento do trabalhador por saúde. Né? Custo previdenciário. Na sua vida pessoal você tem também um custo desse. Né? Você deixou de arrumar alguma coisa a mais na sua casa, ou de curtir algum momento legal com alguém e tal, porque você estava doente. Então, para quem então, assim, como é que a gente vai tratar essa vulnerabilidade? Tá? Primeiro, acho que desenvolvendo habilidades importantes, conhecimento, psicoeducação, talvez possa começar por ali. Tá? Além da psicoterapia, né, a gente vai trabalhar coisas que vai falar sobre, vai ensinar sobre isso, a gente vai orientar que você mantenha os sistemas biológicos básicos funcionando adequadamente. Então, sono regular, alimentação, né, balanceada, exames de saúde em dia, exercício físico, e muita psicoeducação, já que saúde mental é um campo bem mais novo do que outras especialidades médicas, tá? Como cardiologia ou gastro, ou essas coisas assim, né? Que tem mais conhecimento, né, nessas áreas do que tem na psicologia. Então vamos aprender mais sobre isso. Você já viu os cursos da Psicursos? Temos vários cursos interessantes para pensar a questão da saúde mental, como o curso Intervenção em Crise, treinamento para psicólogos que lidam com casos de risco e autoextermínio. Tem muito interessante para poder falar sobre esse momento mais grave, né, relacionado à saúde mental, e temas também de cursos como que são fatores protetivos para que você desenvolva e vá prevenir e intervir melhor naquela situação, né? Como o curso Habilidades Sociais e Comunicação, treinamento para psicólogos que lidam com esse tipo de demanda. As habilidades sociais vão ser fundamentais para uma vida equilibrada, né? Amigos e famílias e pessoas funcionando bem no trabalho. E também o curso Produtividade e Gestão do Tempo. Essa é uma demanda comum, né? Quero render mais. Então, eu consegui reunir algum material e pensar, né, o que a gente tem a contribuir do ponto de vista clínico para isso. Acompanha nas redes aí, que em breve vão ter mais novidades relacionadas a esses cursos online. Para quem é psicólogo, profissional ou estudante, ou tem interesse muito na área, esse semestre vai ter um novo Clube do Livro, com o livro Comportamento Verbal. Esse aqui é a minha versão em inglês mesmo, Verbal Behavior.
É um livro chave para a gente lidar com o ser humano de maneira geral, né? Do gigante psicólogo B.F. Skinner. Então vão ser 19 encontros, tirando o primeiro encontro, que são 2 capítulos, os outros todos é um capítulo por semana, bem tranquilo de ler, e vamos ter nossos momentos toda segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília, uma reunião virtual para a gente poder compartilhar o que a gente leu, dúvidas, interesses, né, e além de ficar gravada essas reuniões ali na plataforma da Hotmart, entre em contato aí para a gente poder para poder participar, né, desse clube do livro novo aí. Voltando aqui às dicas, né, de saúde mental. Saúde mental, então, vai ser essa mesma balança de equilíbrio instável. Só que em vez de fatores patogênicos e imunidade, vai ser fatores protetivos e fatores estressores. O que seriam fatores protetivos? Seriam coisas como rede de apoio, né? Família e amigos, como um relacionamento, como prática de exercício físico regular, é um fator protetivo para muitas questões relacionadas à saúde mental, né? Vai ajudar você a dormir na hora, acordar na hora, né? Vai ajudar a funcionar o intestino melhor, uma série de coisas assim, né? Fatores protetivos também, como assim, bom conhecimento nas questões relacionadas à saúde, no nosso caso aqui, as questões relacionadas à saúde mental. E fatores estressores são aqueles fatores que corresponderiam aos patogênicos, então, como estresse, sofrimento, cansaço, sobrecarga, violências, como sabe, coisas assim que consumam a gente, que desgastem a gente. Tá? Vai monitorando sua balança aí de saúde mental, né? Fator protetivo e fator estressor. Porque ela é dinâmica, ela está o tempo todo adicionando e tirando alguma coisa. Então, assim, ao longo do dia eu vou ficando cansado, então eu vou perdendo um fator protetivo. E se o cansaço for algo crônico, coisa assim, estou dormindo mal há semanas, né? Então, esse não é assim, ao longo do dia eu perdi aquilo, né? Eu já não tenho mais aquele fator protetivo que eu tinha antes, né? Relacionado ao sono. Me ajuda a pensar algumas coisas de maneira mais equilibrada. Então, você vai tanto investir em combater os fatores estressores, tá? No sentido mesmo de, desde né, do equivalente a uma vitamina C, né, ou até um antibiótico, uma intervenção cirúrgica ou coisa assim, né? Que na saúde mental seria, né, uma intervenção cirúrgica seria uma internação, ou algo do tipo, ali numa clínica psiquiátrica. Os outros seriam medicação, terapia, é, conversar com amigos, compartilhar mais. Compartilhar é muito importante, né? Não guardar as coisas dentro de você para combater a solidão. Tá? Compartilhe, peça ajuda, ou faça amigos, né? Desenvolva hábitos interessantes, tipo hobbies, né? Que são hábitos virtuosos, estimulantes em várias áreas diferentes da vida, no campo intelectual, né? Acadêmico profissional, no campo artístico. Também temos várias modalidades de artes. Literatura, escrita, música, artes plásticas, artes cênicas, né, teatro, cinema e tal. É, no campo esportivo, psicomotor, tá? Assim, tanto, aí psicomotor tanto no campo esportivo, né, como até música também, né? Estimula bastante psicomotricidade. Academia é uma atividade maravilhosa para a saúde física, né, mas ela é um tanto monótona, né, boa parte das vezes. Então, assim, acrescentar um esporte pode ajudar, né, a você mexer melhor o corpo e a você conectar melhor com as pessoas também enquanto faz um exercício. Sabe, você faz novos amigos, né, se expõe a desafios, lida com ambientes onde você vai se frustrar, vai ter que resistir à frustração e aí aumentar, né, sua capacidade de resistir à frustração. Resistência à frustração é o mecanismo psicológico básico do autocontrole, né, que a gente postergar o reforçador imediato, né, que a gente conseguiria sendo impulsivo, pelo reforçador de longo prazo, né? Então, inicialmente a gente estaria em privação, mas no longo prazo o reforço vem com maior magnitude. Então, esses ambientes, né, ali, como o esporte, eles ajudam a desenvolver essa resistência à frustração, que é um baita fator protetivo. Atividades sociais e de lazer também, sabe? Então, assim, vai estimulando, né? Desenvolva hábitos nessas várias áreas.
para que você não fique vulnerável, né, para que você tenha um conjunto de fatores protetivos que vai equilibrar eventuais fatores estressores que aparecem na vida. A vida de vez em quando dá uma rasteira na gente, sabe? A gente perde pessoas queridas, a gente se depara com situações críticas no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito da sua própria saúde, sei lá, né? E outras coisas assim. Então, vai monitorando, né, a sua balança da saúde mental, tanto para intervir nos fatores estressores, tentar reduzir danos, prevenir recaídas, ou até um manejo de contingências para, de fato, solucionar aquilo, sabe? Como também para, assim, aí sim, habilidades de solução de problemas, habilidades de organização pessoal, habilidades de regulação emocional. Veja quantas coisas a psicologia pode estar contribuindo, né, para entender e lidar melhor com essas coisas. E os fatores protetivos também, né, investir bastante nisso. Claro, adoeceu, procura um médico e aí faz essa engenharia reversa, né, para que você descubra mais sobre você mesmo. Autoconhecimento é um fator protetivo muito importante. E lembrando que autoconhecimento não é algo que você já tem, né? Até porque você está mudando todos os dias, então você precisa, se você está mudando, você precisa aprender mais sobre você mesmo. E autoconhecimento as pessoas geralmente não têm porque não é algo que naturalmente acontece por aí. Sabe? Os animais não têm autoconhecimento, né? Eles respondem aos ambientes e vivem a vida deles. Mas para ter autoconhecimento precisa reservar um espaço para isso. Terapia é um espaço especial para desenvolver autoconhecimento, porque ele tem a periodicidade dele já bem estabelecida, geralmente semanal, né? Ou em alguns casos quinzenal, mas tem também sigilo e privacidade, né, que são duas condições importantes, né, para a gente estar conseguindo acessar algumas informações e aprendendo aspectos difíceis da gente. Eu me lembro sempre de uma tirinha do Woody Allen, né, onde o cara tá no divã e o analista atrás e ele reclamando. Meu analista me enganou. 8 anos fazendo terapia para desenvolver autoconhecimento. E eu não gostei daquilo que eu conheci. Então você pode se surpreender, né, com essas práticas também e acabar gerando algum problema ali para isso. Então, a engenharia reversa vai dar para a gente, né, perspectivas não só de apagar o incêndio, mas de pensar mais sobre todo o urbanismo e a prevenção, né, ali ao nosso meio ambiente, para ele ficar mais saudável. Assim. Depressão deixa a vida acinzentada, sem cores. Isso é uma observação muito comum que a gente ouve de pessoas nessa condição. A vida fica preta e branca e perde um tanto da graça dela, né? E daí um outro traço para a gente refletir com o daltonismo. Assim, né? Já que o janeiro branco é para pensar a saúde mental, né? Ver a vida preta e branca, né? Deixa as coisas mais sem graça. Então vamos tratar essa situação toda para poder enxergar as cores na vida e poder ter graça de novo, para você ser feliz, né? Ali conseguir aproveitar as coisas, independente dos fatores estressores estarem acontecendo também. Então, assim, saúde você não pode perder de vista, né? O Janeiro Branco serve para dar esse toque, onde você fica atento, vai monitorando, vai pensando, né? É fácil a gente se preocupar com o trabalho, ou com a vida pessoal, ou com alguma coisa, e esquecer de cuidar da saúde, de olhar para a saúde. Crie compromissos relacionados à sua saúde. Sejam as práticas de exercício físico, seja, né, preparar uma comida, né, tanto comprar, como cozinhar, como fazer isso para tornar mais saudável, né, aquela fonte importante de nutrientes que você está consumindo ali. Vá monitorando suas atividades de lazer, suas pessoas, um tanto de pessoas, amigos, famílias que a gente tem para estar relacionando, é fácil você se perder, né, e acabar não monitorando a sua saúde, porque tem que dar atenção para todas essas coisas. Então, se estiver com dificuldade, peça ajuda, né, procura terapia e, o, né, e vamos colorir esse resto do ano aí com várias opções de cores aí, ficando atento também. Né, ali, a saúde ela é mais fácil de ser gerenciada quando a gente é mais novo. A gente o corpo se resolve, né, em muitas das suas questões sozinho, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai precisando cuidar melhor,
né, da pele, do cabelo, dos dentes, do intestino, né, do sono e também da cabeça. Então, sim, reflita bastante sobre a sua vida, sobre, né, e se tiver dificuldade de refletir com qualidade, busca ajuda. Beleza? Valeu. Espero que vocês tenham se divertido aí com essa engenharia reversa do janeiro branco e consigam enxergar as muitas cores que estão para vir aí pelo ano. Acompanhe as redes que tem mais ao longo do ano. Valeu.